A gente sempre ouve falar sobre como a nossa alimentação impacta a saúde do cérebro, né? E nessa conversa toda, tem um alimento que sempre causa polêmica: o queijo. Muitas vezes ele é pintado como vilão, mas e se uma nova pesquisa estivesse começando a mudar essa história? Pois é, essa é a grande questão. A ideia mais comum é que alimentos cheios de gordura, tipo queijo, deveriam ser evitados para a gente manter a cabeça funcionando bem. Mas será que é isso mesmo que a ciência diz? Bem, o conselho que a gente mais vê por aí, inclusive em dietas famosas para a saúde do cérebro, como a dieta Mind, é para maneirar no queijo. E o motivo principal é sempre o mesmo: o alto teor de gordura saturada. Só que agora a coisa fica interessante. Um estudo enorme lá da Suécia, que acompanhou milhares de pessoas por 25 anos, chegou com resultados que batem de frente com essa ideia. E olha, a escala desse estudo é realmente impressionante. A gente está falando de quase 28 mil pessoas que foram acompanhadas por um período médio de 25 anos. Isso dá um peso enorme para os resultados, porque permite ver os efeitos a longuíssimo prazo. Então se prepara porque o que os pesquisadores descobriram vai um pouco contra tudo que a gente aprendeu sobre dieta. A relação entre os laticínios e a demência se mostrou bem mais complexa do que se imaginava. Certo? Então vamos ao que interessa. Quais foram os resultados? E eles são bem inesperados, principalmente quando o assunto é gordura. O primeiro número de impacto é este: 13%. Foi essa a redução no risco de demência geral associada ao consumo de 50 gramas ou mais de queijo rico em gordura por dia. E não para por aí não. Um risco 16% menor de demência também foi notado em quem consumia 20 gramas ou mais de creme de leite, aquele com bastante gordura, todos os dias. O mais interessante aqui é a especificidade dos achados. Dá uma olhada. A ligação protetora foi encontrada só para o queijo e o creme de leite ricos em gordura. Já as versões light, o leite, o iogurte, a manteiga, nada. Nenhuma associação importante com a redução do risco de demência. E este gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. É só reparar na linha vermelha que representa o queijo gordo. Conforme o consumo aumenta, a linha vai para baixo de 1,0, o que, nesses estudos, significa um risco menor. Já a linha azul, do queijo magro, fica ali, estável, sem mostrar o mesmo efeito protetor. Mas a história fica ainda mais intrigante. O estudo não parou por aí e foi investigar como a genética de cada um poderia estar influenciando nisso tudo. Para a gente entender o próximo ponto, é preciso saber o que é o tal do ApoE4. De forma bem simples, é uma variação de um gene que, infelizmente, aumenta bastante o risco de uma pessoa desenvolver Alzheimer ao longo da vida. E aqui está o pulo do gato. Quando os pesquisadores olharam especificamente para o risco de Alzheimer, o efeito protetor do queijo rico em gordura só apareceu naquelas pessoas que não carregavam essa variante genética de alto risco. E olhando para este outro gráfico do estudo, o foco vai todo para o canto superior esquerdo. Ali fica bem claro: para os não portadores do ApoE4, o consumo de queijo gordo está associado a uma redução no risco de Alzheimer. Uma proteção que, curiosamente, não foi observada em quem carrega o gene. Ok, então a conclusão é sair comendo mais queijo? Calma lá. Antes de tirar qualquer conclusão, é super importante entender o contexto e, claro, as limitações deste estudo. Esse é um dos pontos mais importantes da ciência. O estudo achou uma associação, uma conexão, mas isso não prova que comer queijo causou a proteção. Podem existir vários outros fatores de estilo de vida ou biológicos que estão ligados tanto a quem come mais queijo quanto a quem tem mais saúde cerebral. E os próprios pesquisadores fazem questão de apontar as limitações. Por ser um estudo observacional, ele não consegue provar causa e efeito. Outra coisa, a dieta das pessoas foi medida só lá no começo, e ela pode ter mudado muito em 25 anos, né? Além disso, os resultados foram numa população da Suécia, e não dá para garantir que eles se apliquem a todo mundo. Então, qual é a mensagem final? Bom, este estudo não é um passe livre para comer queijo à vontade, mas ele traz uma ideia muito mais sofisticada. Talvez seja a hora de parar de demonizar nutrientes isolados como a gordura saturada e começar a olhar para os alimentos de forma completa. A matriz do queijo, com suas proteínas, vitaminas e gorduras trabalhando juntas, pode ser mais importante do que um componente sozinho. A grande lição talvez é que na nutrição, o todo pode ser muito mais saudável do que a soma das suas partes.